Olá, e temos novidades, né? Mais uma vez aqui no nosso canal Bom Pastor, na nossa Web TV São Salvador. E mais uma vez conversando com o nosso arcebispo, tirando aquela pergunta, tirando aquelas dúvidas que você sempre tem, tipo naquela linha, tudo que a gente tem vontade de perguntar a um bispo e nunca teve a oportunidade, pois bem, aqui você tem. Dom Murilo, obrigado mais uma vez. São perguntas bem variadas. No programa de hoje, uma dúvida, o senhor vem falando sempre, é uma pergunta inclusive do Renê Souza da Silva, um internauta, que mandou para a gente, você também pode mandar. Ele mandou a pergunta para a gente com a seguinte observação: o senhor tem falado das poucas vocações sacerdotais, que precisa de mais padres. E aí o Renê pergunta, e se a igreja resgatasse a possibilidade do sacerdócio para homens casados? Até o próprio Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 3, lembra o Renê, fala disso. Será que a igreja ganharia não somente em número, como também em qualidade? Qual é essa possibilidade? Veja, primeiro a igreja, ela tem uma caminhada e é assistida pelo Espírito Santo. Jesus prometeu, eis que estarei convosco todos os dias. Então, essa certeza a igreja tem e é um conforto para todos nós. E no decorrer desta caminhada, à medida que foi olhando para Jesus Cristo, foi entendendo melhor o sentido do sacerdócio. Então, nos primeiros séculos havia liberdade, até o século XI, mais ou menos. Liberdade não é que se celebrava casamento de pessoas casadas. A pessoa casada podia ser ordenada sacerdote, como é ainda hoje na Igreja Oriental. Então, pessoas que se casam antes do diaconato, depois podem receber o diaconato e o presbiterato. E, aliás, na Igreja Latina nós temos a ordenação de diáconos, de ordenação de homens casados. Mas a Igreja foi vendo o seguinte, o sacerdócio, um dos aspectos fundamentais é a identificação com Cristo. Cristo é o único e o eterno sacerdote. Então, querendo que o sacerdote imitasse aquele que deve ser o seu modelo, Jesus Cristo, a igreja viu, Cristo foi celibatário. Foi celibatário não por ser contra o casamento. O primeiro milagre ele o realizou numa realidade de casamento, em Caná da Galileia. Mas ele foi celibatário para ser totalmente do Pai, totalmente dos irmãos. Então a igreja viu nesta atitude de Cristo, nessa opção de Cristo, um modelo para o sacerdote católico. Que exige vocação? Sim, exige. Não é para quem quer ser chamado, é para quem Deus chama e cabe à igreja avaliar se tal ou tal pessoa tem condições. Segundo, é uma vocação que exige perseverança e a pessoa usar os meios de perseverança. Se uma pessoa, isso vale para o casado, vale para o solteiro, vale para quem quer ser padre. Não basta a pessoa falar, eu quero ser fiel. Tem que criar condições para ser fiel. A oração, o cuidado com os olhos, com a imaginação, uma disciplina de vida. Oração, muita oração, porque identificar-se com Cristo, imitá-lo, não é fácil. Então, o modelo passa a ser um modelo elevado de sacerdócio, ser sacerdote como Jesus Cristo. Então, a igreja vê que, apesar da crise que muitos deixaram o ministério, e todos eles que deixaram depois disseram, eu realmente falhei nisso, eu depois não concordei com aquilo, mas sabia, antes de ser padre, que o celibato era exigência para continuar o seu ministério. Então a igreja, ela não quer diminuir o ideal. Como Jesus podia ter dito, vai ser muito difícil amar a Deus sobre todas as coisas, ser santo e perfeito como o Pai Celeste, vamos diminuir, aí fica mais fácil para todo mundo atingir o ideal. Não. Jesus apresentou ideais elevadíssimos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a fé não se adapta à realidade da pessoa, no sentido de vamos abrandar, quase assim, uma comparação. Bom, já que em um determinado país, lá, vamos dizer lá da Ásia, todo político rouba, então vamos acabar com roubo, vai ser permitido. Não é assim que se trata.
vamos continuar exigindo determinado comportamento moral. Então a igreja continua exigindo daquele que quer ser padre uma luta para ser como Jesus Cristo. Quanto a número de vocações, a primeira solução que Jesus deu e que continua sendo ainda mais válida é que pedi ao Senhor da messe operários para a sua messe. Então, a oração para vocações continua sendo a razão fundamental. Porque, na verdade, além de a gente apelar a Deus com a oração, dizer, olha, o problema da igreja é teu, Senhor, nós estamos criando um clima vocacional. Nós acabamos nos convencendo individualmente, na família, na comunidade, que a vocação é algo muito sério, muito difícil, é graça. E aí cria-se um clima vocacional de confiança no Senhor. E o Senhor nunca deixa de dar a uma comunidade os sacerdotes que ela pede. Então eu digo, há desafios? Há. Isso exige de nós, responsáveis por dioceses, por seminários, maior cuidado na escolha, maior cuidado na preparação e não diminuir as exigências, porque não, já que é tudo difícil, já que muitos partem para a mediocridade, vamos nos adaptar. Não. A proposta do Senhor de sempre buscar o melhor, sempre ser mais exigente, é a proposta que a igreja continua sentindo como dever seu apresentar a quem quer ser sacerdote no sacerdócio de Cristo. Muito obrigado, Dom Murilo. Olha aí, Renê. Pergunta respondidíssima. Maravilha. E você que tem perguntas, dúvidas, questionamentos, manda pra gente. Entra aí no contato, aqui mesmo no site. Entra no contato, manda pergunta pra gente que a gente vai trazer aqui para Dom Murilo. Semana que vem, novo programa postado. Um abraço.